Hoje, o Minha História conversa com Afonso Henrique Lima. O radiodifusor trabalha na área há mais de 40 anos. Atualmente, é diretor-gerente da Rádio Clube de Itaúna, no centro-oeste de Minas Gerais. Meu nome é Afonso Henrique da Silva Lima. Eu estou diretor-gerente da Rádio Clube de Itaúna. Eu me formei em engenharia elétrica pelo UFMG em 1972 e durante os primeiros, 20 e poucos anos, eu dediquei a esta área. Mais tarde, eu diversifiquei um pouco dentro da área de engenharia elétrica e depois eu passei a cuidar, paralelamente eu já cuidava da parte da rádio. A Rádio Clube de Itaúna ela foi fundada em 1949 por um grupo de entusiastas do rádio. Uma indústria de radioamadores que existia em Itaúna, e meu pai era um deles. Eram 3 grupos que se juntaram para fundar a Rádio Clube de Itaúna. Um era o grupo dos radioamadores, dos quais meu pai era um deles, e 2 irmãos dele. O outro era um grupo de artistas, eram pessoas que queriam se apresentar no rádio, queriam ter um espaço para eles serem ouvidos no rádio. E o terceiro grupo era um grupo político que queria usar a rádio para divulgar as suas ações políticas. Então, esses 3 grupos, cada um na sua área, fundaram a empresa com objetivos diversos. Um era político, outro eram músicos, artistas, e o terceiro eram técnicos. Então, era um grupo que se complementava. Isso em 1949, e a rádio entrou no ar como AM em 1950, um ano depois, cerca de agosto de 1950. Meu pai fez parte da primeira diretoria e ficou durante mais ou menos uns 30 anos. Na década de 80, eu, pelo fato de ser engenheiro na área elétrica e eletrônica, eu fui chamado para fazer a instalação das mudanças da rádio AM. Foi a primeira mudança. O governo determinou na época que as potências fossem ampliadas, foram ampliadas de 100 watts para 1000, isso foi no país inteiro. A antena teve que ser mais bem colocada, maior e mais bem posicionada. E eu entrei nessa época para a rádio para cuidar dessas modificações, alteração de local e tudo mais. E quando terminou a instalação, meu pai disse que ele já queria se afastar dessas atividades do dia a dia, então eu assumi o lugar dele, junto com outros 2 diretores que também lá estavam. Mas pelos 20 anos seguintes eu apenas acompanhava a rádio assim nos fins de semana, vamos dizer, eu não tinha tempo para cuidar muito daquilo. A rádio funcionava muito através dos seus próprios funcionários. Por volta do ano 2000, quando eu me aposentei do trabalho como engenheiro, eu passei então a cuidar mais de perto. E nessa época nós enfrentamos um grande desafio, que foi das rádios comunitárias, que chegamos a ter umas 15 em Itaúna, o país inteiro ficou lotado, era como se fosse uma febre que pegou, e o governo, na verdade, ele fazia vista grossa a isso, o que piorou muito a situação. E nós tivemos que combater essa invasão, vamos dizer assim, de rádios ilegais. Como eu não tinha poderes para cancelar essas rádios, eu passei a observar o que eles faziam. A verdade é que nós tínhamos parado no tempo sem uma concorrência e eles estavam falando uma linguagem mais atual do público. Então, nós resolvemos nos atualizar. Fizemos isso primeiro no nível técnico, informatizamos a rádio, contratamos pessoas, dispensamos pessoas que já tinham passado, vamos dizer assim, o tempo delas, os tempos tinham mudado, e colocamos pessoas não só jovens fisicamente, mas jovens de cabeça, que pensavam diferente e tudo, e atacamos firmemente a área comercial, financeira, e com isso nós conseguimos sair na frente. Mais tarde, o Ministério das Comunicações, a própria Anatel, viram que havia muito abuso, controlaram essas rádios também, ainda existem algumas aí,
mas nós, com muito trabalho, com muita competência, com muita dedicação, nós conseguimos superar essa fase. Esqueci de comentar também que, em meados da década de 80, a Rádio Clube ganhou uma concessão de FM, foi uma concorrência e nós ganhamos. E passamos a trabalhar nessa área também. Curioso é que duas coisas interessantes. Em 1950, quando a rádio entrou no ar, não havia receptores. Ninguém tinha receptores de rádio, eram muito poucas pessoas. Muita gente colocava a rádio na janela da casa para que os vizinhos se juntassem ali para escutar aquilo. Quando veio a FM, por volta de 1986, aconteceu coisa semelhante. Todo mundo tinha rádio AM, ninguém tinha rádio FM, então não tinha receptores. Mesma coisa, durante 2, 3 anos, a FM amargou prejuízos sustentados pela AM até que os novos receptores viessem. Depois, agora mais recentemente, passamos por outra grande mudança, que foi a migração. Praticamente todas as rádios do país, a AM, passaram a ser FMs, e nós enfrentamos um novo desafio. Agora, com 2 FMs, a audiência da AM era muito, muito baixa. Com 2 FMs, nós resolvemos fazer uma divisão muito forte da programação. E dedicamos uma delas para músicas bem populares, tipo sertanejo universitário, que tem uma audiência muito grande, e a outra para um tipo rock internacional e nacional, que tem uma audiência mais específica. É uma audiência menor, mas são pessoas com maior poder aquisitivo. E com isso nós pudemos atender 2 públicos. Então, da mesma forma que um dia eu substituí meu pai nessa empresa, como disse, isso foi inicialmente uma coisa que seria provisória, apenas a montagem da nova AM, acabei ficando. E nos últimos anos, agora com a migração também, eu senti a necessidade de já ter uma outra pessoa da família cuidando disso. E o meu filho mais velho, que é advogado, ele na época tinha 35, 36 anos, ele participou de uma das reuniões da ANIRT, uma daquelas reuniões que nós tínhamos regionais, e não queria ir, não sei o quê, não gosto disso, não entendo nada disso, e voltou de lá com a cabeça mudada. A turma é muito boa, foi o que ele disse. Essa ANIRT é formidável. Ela sabe falar a linguagem dos radialistas e ele se contaminou, como se diz, com o vírus do rádio, que é um bom vírus, né? E a partir daí ele passou a me ajudar com algum tempo. Ele não pôde nem se desligou do trabalho dele como advogado, que ele acaba fazendo isso à noite, fora de horários, fim de semana, e dedica a maior parte do dia à rádio. E ele fez mudanças importantes aqui. Do mesmo jeito que eu fiz mudanças importantes quando eu substituí meu pai, a gente vai cansando. Com o tempo, você sente que precisa aí, digamos assim, de um sangue novo, uma pessoa que tem um novo entusiasmo. No fundo, a gente cansa daqui a tanto tempo. Eu continuo aqui em algumas funções e ele assumiu funções que estavam sendo um pouco, digamos assim, relegadas ao segundo plano, como a parte de jornalismo, a parte de mídia social. Essas áreas eu nunca tive muita afinidade com isso. Eu faço parte dessas mídias, Facebook, essas coisas, mas não tenho realmente um grande entusiasmo por isso. E ele tem, acompanha de perto, então nós tivemos um grande avanço com a vinda dele, coisa de uns 4 anos atrás. E as poucas rádios que sobraram aqui, rádios comunitárias que não respeitam a lei, continuam existindo, 2 rádios educativas que também não respeitam a lei e faturam mais anúncios às vezes do que a gente. Mas com a vinda dele, um novo impulso e uma nova maneira de fazer rádio, eu acho que nós passamos esse pessoal para trás, não pela força, não pela legislação que nós não podemos fazer, mas pela competência de trabalho, pela dedicação, pelo esforço, e que está sendo muito reconhecido. Então, esse é um resumo do que eu passei aqui nos últimos anos, na verdade, muitos anos, né? A rádio como rádio já passou dos 70 anos. Um outro detalhe, eu conheço a história da rádio desde o começo, embora eu não tivesse nascido ainda na época, mas sempre acompanhei perto do pessoal, sempre acompanhei de perto o que se fazia em rádio.
Então, para mim, toda a história da rádio que eu conhecia de ouvir falar de outras pessoas e tudo mais, ela estava na minha cabeça, mas eu nunca pensei em colocar aquilo em prática, vamos dizer assim. E esse meu filho, Felipe, é o nome dele, ele tem feito parte das reuniões da MIT, tem sido muito frequente nas reuniões. Ele resolveu fazer um memorial. E nós temos uma área aqui que dava para isso, e é um corredor comprido, onde os estúdios, os 2 estúdios das rádios, um estúdio que nós temos auxiliar, eles dão para esse corredor, e nesse corredor foi montado, então, tudo com a maneira que ele fez lá, com uma estante comprida, com armários embaixo, com um painel em cima com fotografias. Nós tínhamos muitos documentos dos mais antigos, primeira ata, primeiras pessoas, primeiros diretores, e foi feito, então, um memorial que ficou assim, muito interessante. E as pessoas que vêm aqui, eles se assustam com 2 coisas. Primeiro, a maioria das pessoas que vêm aqui como visita nunca entraram numa estação de rádio e não fazem muita ideia do como que é um estúdio de rádio. E quando fazem, tem aquela imagem muito antiga. Então, eles se assustam quando veem estúdios modernos, com luzes, cores, imagem, e mais ainda com o tal memorial, porque o memorial envolve centenas, literalmente muitas centenas de pessoas que trabalharam na rádio ao longo de muito tempo, de todos esses anos. Então, quando a pessoa vê o memorial, ela sempre acha, ela mesma, ela acha um parente, um pai, algum amigo, e isso tem a nos ajudar na área comercial também, que as pessoas saem com uma nova visão, uma visão interessante, que é uma visão do passado, que o memorial mostra, e uma visão do presente, que é o que a pessoa vê, os estudos modernos, bem montados, e vê uma visão de futuro, que a pessoa fala, o rádio está vivo como nunca. Ele não é, vou tirar a palavra ainda, ele não ainda tem futuro, ele tem futuro. E nós estamos vivendo esse futuro. Isso seria, assim, em breves palavras, um resumo da nossa história. A paixão pelo rádio surgiu aos 13 anos, quando se formou em radiotécnico. Eu sempre gostei de rádio. Para lhe dar uma ideia, meu pai, como radioamador, naquela época, os próprios radioamadores tinham que dar manutenção nos seus aparelhos. Nós tínhamos uma oficina bem montada em casa, eletroeletrônica, e com 12 anos eu era um apaixonado pela área técnica do rádio. Sempre foi o meu forte, foi a área técnica. E com 12 anos eu me inscrevi num curso que hoje se chama curso à distância, um EAD, na época se chamava curso por correspondência, e eu fiz um curso de 1 ano, no chamado, na época, Instituto Monitor, de São Paulo, um curso de radiotécnico. Com 13 anos eu me formei como radiotécnico. Em relação à junção do rádio com as tecnologias, o radiodifusor aponta a importância dessa união. A tecnologia sempre fez parte do rádio. A primeira estação do rádio, em 1922, era pura tecnologia. E naquela época, mesma coisa que aconteceu com a gente em Itaúna, aconteceu no Brasil. Colocou-se uma estação no ar, que era capaz de alcançar o país inteiro, não havia interferência na época, e não tinha receptores. Então, aos poucos foram aparecendo, mas o rádio, ele vamos dizer assim, o alicerce do rádio é a parte de tecnologia. Sobre o período mais difícil da pandemia, Afonso precisou fazer algumas mudanças na emissora e se adequar a essa nova realidade. Tem sido um período difícil. Logo no princípio, nós afastamos algumas pessoas, colocamos outras que nós achávamos que poderiam se contaminar com facilidade. Digamos, uma das pessoas era indisciplinada, ela não servia, porque ela não seguia as regras, né? Reduzimos o trabalho de algumas pessoas. O meu trabalho eu reduzi naquela época e tenho mantido. Eu tenho trabalhado por volta de 6h30 da manhã, sempre gostei de levantar cedo, até 11h30, meio-dia, e na parte da tarde eu não volto mais. Na parte da tarde eu trabalho em casa, reuniões da MIT, por exemplo, eu participo em casa, reuniões da Federaminas, eu sou presidente da Associação Comercial Itaúna, e as reuniões da Federaminas, que eram mensais, têm sido agora também online. Então, dá para fazer muita coisa, e eu tenho evitado me expor muito. E insisto com as pessoas que eles devam fazer a mesma coisa. É difícil.
A gente ficar em casa, por melhor que seja a casa, por mais tranquilo que seja a casa, não é uma coisa muito fácil, mas eu tenho feito um esforço, ainda mais agora que as coisas voltaram, né? Os vírus voltaram com muita força, eu tenho tomado mais cuidado ainda. Nós passamos por um período difícil esses últimos 2 anos, não só aqui, mas nas entidades de classe que nós participamos. Eu faço parte de muitas comissões na cidade, comissão de meio ambiente, comissão de emprego e renda e diversas outras, hospital da cidade, eu faço parte do conselho. Essa maioria das reuniões tem sido online. Então, nós mudamos muito os nossos hábitos. E mudamos, inclusive, para melhor. Só para citar a reunião da MIT. A reunião da MIT, o número de participantes dela, mais ou menos, triplicou ou quadruplicou. Porque é muito difícil para uma pessoa sair do norte de Minas, do Triângulo Mineiro, do Sul, para vir uma reunião em Belo Horizonte. Perde-se aí 2 dias nisso. E agora a frequência aumentou. E aqui, tudo isso, a minha vida mesmo mudou muito. E acho que de todo mundo. E, de certa forma, ela mudou para melhor. Acho que nós estamos sendo mais racionais, nós estamos tomando mais cuidado. Eu nunca tomei muito cuidado com gripe, por exemplo. Todo ano eu gripava, eu tomava às vezes a vacina, às vezes não tomava. A gripe durava aí uma semana, a gente sofria muito com aquilo, mas depois passava. Agora eu tenho pavor de gripe. Eu tenho tomado um cuidado extremo com gripe. Gripe não é como era para mim uma coisa à toa, mas não, ela agora pode custar a minha vida e de outras pessoas que estão ao meu redor. E a gente nota assim que a grande maioria das pessoas tem tomado cuidado e tem dado bom exemplo. Mas, infelizmente, nem todos fazem isso. Aqui mesmo, na rádio, nós temos, no momento, nós temos uma pessoa afastada, já tivemos 2 afastadas com vírus, voltaram essas 2, esse outro ainda não voltou, e então não é brincadeira. O cuidado tem que ser tomado e novos hábitos foram feitos. E a impressão que nós temos é que esses novos hábitos devem permanecer. Para este ano, o objetivo é capacitar a equipe de vendas e realizar a mudança de local para proporcionar mais alcance de sinal. Nós estamos fazendo um curso interno, agora nesse momento aqui na sala do lado, um curso interno de vendas. São umas palestras que o Ricardo, da Ricardo Eletro, que é um fenômeno na área de vendas e marketing, gravou, e nós achamos muito interessantes e estamos mandamos cópias para os nossos funcionários assistirem, todos eles, não só os de vendas, mas eles não levaram isso muito a sério. Então, agora nós fechamos uma sala aqui com os devidos cuidados e estamos expondo essas palestras para todos ouvirem e comentarem. Isso é o trabalho principal. Na área técnica, nós estamos, no momento, mudando a nossa rádio FM, que sempre esteve no topo desse edifício onde nós estamos, no 16º andar. Nós estamos mudando para um morro aqui próximo, até por determinação da Anatel. O nosso sinal, pelo crescimento da cidade, influência de rádios vizinhas, ele não está chegando em toda a cidade mais. Então, no momento, nós estamos cuidando dessas novas instalações que devem ficar prontas de uma coisa dentro de uns 2 dias. Então, esses são os trabalhos principais que nós temos feito no momento e que devem ter reflexo pelo ano inteiro. O radiodifusor ainda não conteve os elogios e declarou a parceria de toda a família durante sua trajetória. A minha família tem sido um suporte muito grande para mim. Eu, a minha esposa, nós somos casados há pouco mais de 40 anos. Ela tem sido o tempo todo, ela tem sido um incentivo para mim, ela tem sido um reforço que eu tenho. Ela abriu mão até mesmo da carreira dela para cuidar da família, cuidar dos filhos, da casa. Então, isso para mim, se eu pude realizar muitas coisas na minha vida, tanto como engenheiro eletricista, eu tive trabalhos muito intensos. Depois da minha área, do meu trabalho como engenheiro, eu passei por um tempo em que eu trabalhei na mesma empresa em área comercial e eu viajava constantemente pelo Brasil e vários países fora do Brasil. Nós tínhamos clientes em vários países do mundo e eu visitava eles de vez em quando. E isso significava ausência minha em casa.
Então, se não fosse o apoio que eu sempre tive dela, dos meus 3 filhos, da compreensão que eles têm, das minhas ausências que eu sou obrigado a fazer pelo trabalho, se não fosse isso, eu não conseguiria fazer nenhuma parte do que eu fiz. E mais do que isso também é a tranquilidade que a família me traz. A minha esposa é uma pessoa maravilhosa. Nós namoramos 5 ou 6 anos antes de casar, e como eu queria um casamento que fosse para sempre, nós chegamos a combinar que ficaríamos 5 anos sem filhos, para ter certeza que aquilo daria muito certo, e só depois cumprimos isso. Então, meu pai e minha mãe foram ótimos exemplos para nós também, os pais e a mãe da minha esposa também. Então, isso não tem preço, isso traz uma tranquilidade para a gente poder trabalhar, para a gente cumprir com as obrigações. Isso é maravilhoso. Se não fosse esse apoio em casa, pais também e tudo mais, eu não conseguiria fazer uma fração do que eu fiz e continuo fazendo. O projeto Minha História, idealizado pela Associação Mineira de Rádio e Televisão, tem como objetivo valorizar e manter viva a história de personalidades que tiveram importante papel na expansão e reconhecimento do rádio e da televisão no estado. Quer participar do Minha História? Envie uma mensagem para o WhatsApp 31 98814 3331.